Som. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia! Vamos abrir a nossa Bíblia. Glória a Deus. João, capítulo 1, verso 9. Glória a Deus. Eu quero aproveitar para agradecer. Eu sei que o culto é na direção de adolescentes e jovens e adolescentes, mas é um culto que abrange a todos. E o Senhor, Ele já se faz presente aqui. Que o seu coração seja terra fértil, para que Ele consiga fazer aquilo que Ele já tem projetado para as nossas vidas. Amém. João, capítulo 1, verso 9, vai dizer assim: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Pode se assentar? Amém? Aleluias. Em outra tradução também diz: pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Ou seja, para os nossos antepassados existia uma expectativa de que algo estava para surgir, uma luz estava para brilhar. E hoje, essa luz, ela já se faz presente. Amém. Então, meus queridos, eu quero passar por esse capítulo. A gente sabe que o tema de hoje é: vinde a mim e eu vos aliviarei. E esse alívio, ele é constante, ele se torna cada vez mais palpável em nossa jornada com Ele. E a primeira coisa que nós temos que jogar esse fardo, qual que é o fardo que nós temos carregado? Eu não sei dizer bem ao certo os fardos, mas o primeiro fardo que eu quero que nós tenhamos discernimento nessa noite é que não mais precisamos supor quem Deus é. Você sabia disso? Nós, como filhos, como cristãos, nós não precisamos mais supor, fazer suposições de quem Deus é. Essa noite nós vamos fazer algumas conexões. Então se preparem, deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos passear um pouco no Velho Testamento, no Novo Testamento. Amém? Eu quero que você abra no capítulo 1 do livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Então, o primeiro fardo que nós temos que jogar aos pés de Jesus, aos pés da cruz, aos pés de Cristo, é que não mais precisamos supor quem Deus é. Porque em Hebreus capítulo 1, verso 1, fala assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua poderosa palavra, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O primeiro fardo que nós não devemos carregar, porque Jesus, Ele é a expressão exata de quem Deus é. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, então se você quer ter intimidade com Deus,
Saiba que Jesus passou por esta terra e Ele é a expressão exata da glória, da majestade de Deus. Não há como ficar parado, carregando fardo. Não. A partir do momento que o Senhor nos traz esse discernimento, o Senhor nos traz essa sabedoria, e isso gera paz. Então, se até hoje eu quero falar especificamente para a minha geração de adolescentes e jovens, porque por vezes em nossa caminhada, dúvidas vêm, achismos vêm, não é mesmo? Dúvidas, desânimos vêm. Mas eu quero falar para a minha geração, Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, para todos sempre. A expressão exata do Filho. E mais, o Filho se fez palavra para que pudéssemos o conhecer. Eu quero que você abra em João, capítulo 1. João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Dani, você pode chegar em mim, Dani, eu tenho o desejo de conhecer mais a Deus, mas não sei por onde começar. E eu quero te dizer, comece pela palavra. Deus se fez palavra para que pudéssemos o conhecer. E quando nós lemos o capítulo 1 de João, nós também conseguimos enxergar a preocupação de Deus em alcançar os povos. No desejo que Deus tem de acabar com a ignorância da humanidade. Foi falado aqui pelo nosso pastor Edson. Quantas coisas têm acontecido na nossa humanidade? Quantas leis estão prestes a serem aprovadas? E nós sabemos que nós vivemos em um mundo caído, mas Cristo, como esperança, Ele se fez palavra, Ele se fez luz, para que nós não chegássemos a ser enganados, e para, inclusive, nos resgatar com esperança de uma vida melhor, de uma vida eterna. Eu quero falar para a minha geração de novo. Eu quero falar para a minha geração. Deus não quer apenas te emocionar com canções bonitas. Deus não quer apenas te emocionar com palavras bonitas, não. Deus quer gerar vida dentro de você. Já foi falado aqui, Deus quer gerar vida dentro de você. Você já percebeu que por onde Cristo passava, Ele gerava vida? Quantas vezes eu já fui emocionada na presença do Senhor? Quantas vezes já choramos? Quantas vezes já pulamos? Quantas vezes já nos alegramos? E isso é transformador. Mas sabe qual é o objetivo disso? É trazer vida. Vida ao seu coração. Vida, esperança. A voz é tudo o que forma uma pessoa. Como podemos ouvir a voz de Deus? Olhe para Cristo.
olha os atos de Cristo, olha o caráter de Cristo, olha como ele andou, olha como ele viveu. Estavam esperando um príncipe com coroa, acredito que todo adornado de ouro e pedras preciosas. Mas a maior pérola que nós podemos perceber no príncipe Jesus é o coração dele, é o olhar dele, é a alegria dele. Vamos também discorrer em João capítulo 17. Abra sua Bíblia. Hoje nós vamos ler a Bíblia, muita Bíblia. João 17, verso 1. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse... Vamos parar, vamos fazer uma pausa. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse... Em continuidade do tema, onde é convidado a nós deixarmos os fardos e pegarmos o fardo de Cristo, que é muito mais leve do que o nosso, do que as nossas próprias mazelas e pensamentos. Jesus, ele nos dá o exemplo. Nada melhor do que nos ensinar com exemplo. Então, depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse... Esse contexto onde Jesus estava, ele estava prestes a ser preso, prestes a ser levado até a cruz. Então, Jesus, ele me lembrou da passagem de Salmo 121. Então, se por vezes passamos por problemas, se por vezes está difícil, Dani, você não sabe a minha luta. Amém, você também não conhece a minha luta, então estamos todos no mesmo barco. Eu quero que você também conecte, vamos fazer conexões essa noite também. Então, em Salmo 121, vai dizer assim, deixa eu só achar aqui na minha Bíblia. É um verso muito conhecido, todos conhecem também. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me verá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Em momentos difíceis, o Senhor Jesus, ele nos deu exemplo, igreja. Em momentos difíceis, ele olhou ao céu. Olha, Jesus, ele já tinha luz dentro dele. Jesus, ele já veio ao mundo, ele já veio com a luz dentro de si, mas mesmo assim, ele consegue se colocar na dependência do Senhor e olhar novamente para o céu, que é de lá que vem o socorro, que é de lá que vem a resposta, é de lá que vem a luz que ilumina toda a terra, é de lá que brilha a luz de todas as soluções e respostas, é de lá que vem a luz que nos gera confiança, força, renovo para prosseguir. Jesus,
ele já tinha luz dentro de si. E mesmo assim, ele buscou a verdadeira luz lá do alto, a verdadeira solução. Eu quero te dizer que você não está sozinho, já foi falado isso. Você não está sozinho, eu não estou sozinha. Não estamos sozinhos, igreja. Estamos aqui por um momento, mas a luz que brilha assim, ele já está vindo. O Senhor está vindo como um esplendor de luz e hoje nós conseguimos provar apenas um pouco. Então Jesus, ele nos dá o exemplo. Antes mesmo de orar, uma vez eu estava em oração e o Senhor me trouxe discernimento que muitas pessoas, elas perecem. Porque muitas delas nem conseguem olhar para o alto. Muitas delas estão sem forças para olhar ao menos para o alto. Mas eu falo para uma igreja forte aqui nessa noite. Se você veio aqui é porque você está de pé. Então se esforce um pouco mais. Anime-se um pouco mais. E olhe para o céu, olhe para cima. Que é de lá que vem o socorro. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, Jesus, em João capítulo 17, ele vai fazer a oração antes mesmo de ir preso e antes mesmo de passar pela cruz. E vamos continuar nessa leitura. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna e todos o que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem me enviaste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti. A tradução no aramaico de conhecer é literalmente apalpar, é literalmente sentir o aroma dessa pessoa. Então aqui conhecer não é somente, eu ouvi falar de Jesus, Jesus? Eu já ouvi falar dele, tá tudo certo. Não. Aqui o conhecer é se aprofundar, é olhar nos olhos de Cristo, é olhar nos olhos dessa pessoa, é tocar nele, é sentir o perfume dele. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. Na luz dessa palavra, recebemos vida, purificação e restauração. E para falar de redenção, e para falar de nos desprendermos de fardos, nós temos que voltar também um pouco em Gênesis capítulo 1. Nem o capítulo 1, perdão, irmãos, mas eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo. Em Gênesis, nós sabemos que, apesar daquele conflito dos nossos antepassados, de Adão e Eva, aquela luta, eu vou comer do fruto, eu não vou comer, e acabou que o pecado sim entrou na terra.
E aquele poderia ter sido o fim. Mas não foi o fim. Só foi o começo de uma história que Deus estava preparando, onde haveria uma segunda chance, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então, nós vamos aqui discorrendo em Gênesis capítulo 3, e nós vamos ver, eu vou ler do capítulo 2, verso 24. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro homem e mulher estavam nus e se envergonharam. Então, essa foi a consequência de quando o pecado adentrou. E mais, nós vamos descer ali no capítulo 3, no verso 8, que vai dizer assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então nós percebemos a primeira consequência de quando o pecado adentrou na terra. Então Adão vai falar assim: Senhor, eu me escondi, eu tive medo. E sabe, um dos males de ansiedade, de depressão, de tudo aquilo que tem ocorrido no final dos tempos, no final destes dias, eu acredito que começou ali, a raiz está ali. Então, por meio do pecado, como uma consequência, o medo, ele pode, no caso, ele pode estralar algumas coisas de ansiedade, ele pode ser realmente um ativador. Então, ali está a raiz. Então, por muitas vezes, por que a nossa humanidade está desta forma? Por que existem muitas pessoas tristes? Porque a Bíblia nos responde, por conta desse medo. Esse medo foi o portal para que coisas do tipo acontecessem. E hoje, graças a Deus, nós temos movimentos, né? O Setembro Amarelo também é um projeto, acredito que, para abençoar vidas, e que nós não podemos passar batido por isso. Então, nós percebemos a raiz do medo que gera tantos males, consequência do pecado. Mas Jesus, ele veio para carregar todo medo, toda culpa. Jesus, ele veio carregar o fardo do medo. Jesus veio carregar o fardo da ansiedade. Jesus veio carregar o fardo da depressão. Então não tenha medo. Não tenha medo de confiar. Sabe, quando nós somos crianças e nós temos os nossos pais, a tendência do filho é se jogar no braço do pai. Ele nem pensa, ele só corre, vai, se joga e amém. E o pai abraça e aquela alegria. Então, quando o Senhor, ele vem nos restaurar, ele quer restaurar a inocência do nosso coração, mas a inocência no sentido de confiar, no sentido de depender, no sentido de voltar ao primeiro amor. Então, o Senhor, ele quer despertar isso nas nossas vidas nos últimos dias, porque sem Ele, igreja, sem o Senhor, a igreja perece. Sem tomar essa decisão dia após dia, a tendência é perecer. Mas você tem alguém que tudo pode, que te ouve, que vê você acordando, que vê você levantando, que vê você indo à escola, que vê você indo à faculdade, pegando um ônibus, em todo momento, na sua família, quando tudo vai bem, quando tudo não vai tão bem assim. Nos lutos, nas alegrias, o Senhor, Ele se faz presente.
João 17 nos prova Jesus. Ele que é a condição exata de Deus. Ele olha para o céu e ele começa a orar. E essa oração é verdadeira. Podemos confiar em cada palavra. E vamos continuando. Verso 4. E eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora o Pai glorifica contigo mesmo com a glória que eu tive junto a ti. Antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome, aqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Então, o primeiro ponto que nos salta aos olhos é que nós não precisamos mais fazer suposições de quem Deus é. Segundo ponto é que nós podemos olhar para cima quando tudo não vai bem. Olhe para cima. Segundo, o anseio de Deus é que nós venhamos o conhecer como o único suficiente Salvador. O terceiro o que ele deseja é que nós venhamos guardar a palavra dele no nosso coração. Isso é profundo, porque Deus, ele nunca vai revelar algo a você que esteja fora da palavra dele. Dani, eu tenho dúvidas, eu tenho medos, eu não sei qual decisão vou fazer, eu não sei qual escolha vou fazer. E eu quero te dar uma palavra de conforto e coragem, que Deus nunca vai dizer algo a você que esteja fora da palavra dele, que esteja fora da soberania dele. Então confia. Não tenha medo. A ignorância da humanidade, o erro da humanidade está aí por vezes não confiar, andar em seus próprios atos e pensamentos. Quando nós andamos por nossos próprios atos e pensamentos, a tendência é ir por um caminho de escuridão. E é por onde a humanidade tem ido, para o caminho de escuridão. Porém, como nós lemos em João 1,9, pois a verdadeira luz que alumia todo o homem estava chegando ao mundo. A história não vai ficar para sempre assim. Leis estão prestes a serem aprovadas. Vivemos tempos difíceis, mas não vai ser sempre assim. Pode ter certeza, não vai. Porque nós temos um Deus em que tudo pode. E eu quero te dizer que nessa oração sacerdotal que Jesus fez, ele se colocou como sacerdote em favor de toda a humanidade, para a expiação de pecados. Porque antigamente, lá no Velho Testamento, era o próprio sacerdote que se preparava, que orava, que levava o sacrifício. Mas agora não, Jesus fez isso de uma vez por todas. Jesus fez a oração sacerdotal. E ele veio. E mais, a história também envolve a outros. Eu quero que você leia também no mesmo capítulo, João 17, verso 11, que diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Deus faz milagres na unidade do corpo. Quantos creem nessa palavra? Jesus faz milagres na unidade do corpo. Quando eu quero dar uma
uma pincelada no livro de Daniel. Daniel, ele está realmente assim, sentindo a dor do povo de Jerusalém. E ele está clamando pelo povo por uma restauração, por uma restituição. E ele se coloca em favor para poder estar orando pelo seu povo, a quem ele amava. Então, no capítulo 9 de Daniel, ele faz a oração de Daniel pelo povo. E o Senhor responde. O Senhor responde através da profecia das 70 semanas. E no meio dessa profecia das 70 semanas, no verso 25, vai dizer assim, Cristo falando, Deus falando: as ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Se nós queremos ser restaurados, e o Senhor tem sim promessas para a minha vida e para a sua vida. Reconstrução, restituição, salvação, libertação, prosperidade, vida. O Senhor tem tudo isso. Mas por vezes, por um período, não se engane, pode surgir uma aflição no meio desse processo. Deus avisou a Daniel, vai ter sim reconstrução, mas eu te digo, não vai ser fácil. Eu te digo que vai ser um tempo de muita angústia. Mas quando nós vamos para o final do capítulo de Daniel, que vai dizer assim: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Tempos difíceis virão, mas a luz de Deus brilhará. Dani, tá tendo muita crise aí nas empresas. Não sei não, eu quero um emprego novo. Toma posse, o Senhor vai abrir a porta para você. Você vai ter discernimento tal que o Senhor vai fazer milagres. O Senhor é poderoso. Em meio ao mundo de trevas, a luz de Cristo iluminará a sua mente. Você vai ter sabedoria e discernimento para seguir os passos de Cristo e viver todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Ventos podem vir, você não vai cair. Continuando, João 17, nós vemos a oração de Jesus. E nós vamos ver Jesus entregando tudo ao Pai, o Filho, a expressão exata de Deus, entregando tudo ao Pai. Ele entrega a sua vida em prol da vontade do Senhor. E vamos seguindo em algumas partes também. Essa luz que ilumina Jesus através de nós, ela também abrange a toda a igreja. É por isso que Jesus ora por unidade, porque Ele sabe que quando nós nos reunimos, milagres acontecem. Em tempo de Ruth, no tempo do Velho Testamento, do Antigo Testamento, juízes, eles se levantavam a partir do momento que o povo clamava. A partir do momento que o povo clamava, a partir do momento que o povo se levantava, o Senhor olhava com olhar de misericórdia para a terra e levantava um juiz para lutar em favor do seu povo. É por isso que a unidade ela é importante. Ganha força. Quantos estão entendendo, amém? É por isso que a unidade ela é importante.
E o Senhor enfatiza, porque Ele sabe que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão unidos. E quando eles estão unidos, não tem nada que prevaleça. Não há nada maior do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando eles se reúnem, milagres acontecem. As coisas são transformadas. Então, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Verso 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Nós precisamos, no fim dessa era, no final destes dias, estarmos unidos. Porque é através dessa união de pensamentos, união em orações, união em querer o bem um do outro, é nessa união, em comunhão sincera, assim como pessoas falaram aqui, a pastora falou, pessoas falaram, através dessa comunhão, através dessa união, é que a luz, que a igreja é a luz de Cristo, que vai iluminar a terra. E como nós lemos em Daniel, nós somos a luz de Cristo. Não tem como fugir. Querido, se você disse sim, não tem como voltar atrás. Não tem. O Senhor, Ele deseja te lembrar que você foi criado à imagem e à semelhança dEle. Os pensamentos dEle são de paz e não de mal. Na luz da sua palavra recebemos vida, purificação, restauração. Podemos perceber a afeição e o desejo do Pai Celeste de acabar com a ignorância da humanidade através da luz da palavra. Por falta de conhecimento, meu povo perece. Então, por falta de conhecimento, é que muitas pessoas, elas têm perecido. Mas eu quero te dizer que nessa oração que Jesus fez em João, Jesus antecede o momento que ele estava a ser preso e passar pelo maior vale da sua vida. A solidão, o abandono, as humilhações, as marcas, as feridas, as calúnias, a cruz, que não era da medida dele, não era para ele, mas ele se doou como cordeiro, em sacrifício por obediência ao Pai. O Filho sabia do que estava prestes a vir, mas ele escolheu se sacrificar. Ele escolheu replicar a promessa de Deus, que viria um cordeiro. E ele cumpriu tudo aquilo que foi entregue nas mãos dele. Dani, tá difícil, os fardos estão pesados demais. Eu não sei como resolver essa situação. Olha para Cristo. Cristo, ele viveu toda a calúnia, toda a humilhação. Cristo viveu. Ele não tinha onde repousar a sua cabeça. Porque, na verdade,
Cristo estava aqui, mas eu acredito que muitas vezes o pensamento dele estava lá. Então, Jesus, está tudo certo. Eu sei que a minha cama está aí, é celestial, é no trono à direita do Senhor. Ele sabia quem ele era, ele sabia. Você não está sozinho. Toda luta e aflição, tudo, Jesus passou por você. Ele passou pelo mesmo caminho, então só segura na mão dele e vai. E vai. Em nome de Jesus. Você não está sozinho. Nós vemos Ezequiel, em vários pontos do livro de Ezequiel. Capítulo 40 diz, no 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou para lá. Ele me levou para lá em visões. Isso é o capítulo 40. Então, ele vai adentrando no templo, na visão, por meio de visões. E essa palavra se repete. Então, o homem me levou ao portão. Então, ele me levou ao templo. O Senhor te leva. Não se preocupe, o Senhor te leva no caminho, no propósito. O Senhor te leva, as portas estão fechadas, elas vão se abrir. Capítulo 44 de Ezequiel também. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste, que estava fechado. A porta estava fechada. E o Senhor me disse, esse portão permanecerá fechado. Não deverá ser aberto. Ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Então, por vezes, você pode pensar, Dani, a porta está fechada. Não, ela não está fechada. O Senhor já entrou por essa porta. O Senhor, Ele já está a passos do seu futuro. Ele já conhece o seu futuro. Então, não é que a porta está fechada, não. É porque o Senhor entrou primeiro por ela, para que depois você tivesse estrutura, discernimento, sabedoria para passar por ela. E para que você não jogue as bênçãos do Senhor fora. Para que você não seja desvirtuado dos propósitos que Ele tem para a sua vida. Romanos, capítulo 8, verso 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Olha só o medo de novo. Mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Com Ele sofremos e com Ele somos glorificados. Glória a Deus. Que você seja cheio dessa presença. Que você seja cheio dessa palavra. E que os seus olhos estejam abertos e fitados, concentrados no foco, que é a luz de Cristo. Essa luz, ela vai te iluminar. E essa luz vai fazer com que outros sejam iluminados. E a igreja, sim, ela vai ser
salva. E a igreja, sim, vai finalmente para a verdadeira luz eterna de salvação, que é onde o Cristo Jesus vai vir nos resgatar. Que você viva nessa esperança. E eu gostaria que todos se colocassem de pé. Vamos fazer uma oração. Pai Celestial, nós te agradecemos, Deus, por cada pessoa que veio aqui ouvir a tua voz e deixar todo o fardo aos teus pés. Seja medo, seja mágoas, seja culpas, eu não sei, mas o Senhor discerne os corações e o Senhor acompanha cada um, Jesus. Mas nós queremos sair daqui leves, carregando tua palavra, carregando, Senhor, o concerto de amor que o Senhor tem para as nossas vidas, porque até mesmo na caminhada o Senhor pode nos quebrar, mas a finalidade de nos quebrantar para continuarmos, Pai, firmes e constantes na tua presença. Em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça aquele que está cansado, que o Senhor levante aquele que está sem esperança, que o teu povo, a tua igreja, venha ter coragem de olhar para cima, de olhar para o céu, futuro de esperança, futuro de paz e não de mal, porque o Senhor já perdoou os pecados, porque o Senhor já fez a expiação de todas as coisas, porque o Senhor é o centro de todas as coisas, o Senhor dá saúde psicológica, emocional, o Senhor dá condições ao teu povo para continuar marchando, Senhor, continuar sedento pela tua presença. O Senhor é o Rei da Glória e nós servimos ao Rei da Glória Todo-Poderoso. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nós não queremos andar por pensamentos próprios, não. Nós queremos seguir na tua vontade, na glória do Senhor para as nossas vidas, Pai. Nos acompanhe em nossos lares, nos acompanhe em nosso futuro, nos acompanhe, Senhor, em cada decisão, Senhor, em relacionamentos, Pai, em cada, Senhor, decisão. O Senhor já passou pela porta e o Senhor já está à frente do futuro, e em Ti nós confiamos todas as coisas. Esta geração, esta igreja pertence ao Senhor e nós te glorificamos, Pai, por tudo, Senhor, pela liderança, Senhor, pelo pastoreio, por todos, Pai, que compõem este corpo. Nós te agradecemos e que o Senhor consiga, Pai, que o Senhor continue sendo o sustentador desta obra, que nos leva, Senhor, a cada dia mais a avançar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.